Capítulo 192, Pássaro Vermilion Perdido. Tradução, do Coran Revisão, Zezin. Acredite ou não, qual é sua escolha? Lin Ming sorriu com maliciosamente. Suas pupilas haviam se transformado inteiramente em turbilhões de vórtices pretos como antes, girando lentamente. Eles simplesmente não pareciam com os olhos humanos. Vendo esses olhos insondáveis, o soldado sentiu um tremor das profundezas de sua alma. Lin Ming havia dito que sua alma seria aniquilada e não poderia entrar no ciclo de Sansara e reencarnação. O soldado estava com medo de não estar mentindo. Ele não temia a morte, porque ele acreditava que, uma vez que um ser humano morresse, eles seriam reencarnados. Daqui a 18 anos, ele ainda seria um homem. Mas para ser aniquilado para sempre e não entrar no Sansara. Isso era algo de que ele estava com medo. Isso poderia ser considerado a forma mais verdadeira da morte, uma destruição completa. Deve ser o mais alto nível de castigo, mesmo entre os demônios. Ele pensou que Lin Ming poderia estar mentindo, mas ele lembrou a dor da alma desde um momento, como se uma parte de sua alma estivesse sendo puxada para fora. Juntamente com as inúmeras vidas de memórias que ele tinha visto de seu Sansara, o soldado não se atreveu a fazer essa aposta. Se o que ele disse era realmente verdade. Além disso, ele já havia perdido todas as suas artes marciais. Mesmo que ele morresse e não tivesse dito nada, o que teria de bom isso? Pensando nisso, o soldado começou a hesitar. Bem, e você pensou? Perguntou Lin Ming, sorrindo. O soldado respirou fundo, os cantos de sua boca se contraíram. Ele fechou os olhos e disse: faça suas perguntas. Eu vou responder a elas. Milímetro. Muito bom. Lin Ming rapidamente fez suas perguntas e conseguiu obter as respostas que queria. Ele foi capaz de confirmar principalmente que a chama eterna era, de fato, uma essência da chama. O xamã da tribo Verme de Fogo que controlava a chama eterna tinha um cultivo no nível intermediário do reino Outian. Quanto à razão de que Shiguda estava indo para Pântano das Águas Negras, ele tinha dois. Seu primeiro objetivo era destruir completamente a tribo Pântano Negro que estava localizada à beira do Pântano das Águas Negras. A tribo Pântano Negro era apenas uma pequena tribo. Originalmente, sua tribo tinha cerca de 20.000 pessoas. Mas há 10 anos, a tribo Pântano Negro descobriu uma veia de minério de ferro misterioso. Por isso, eles conseguiram se expandir rapidamente. Nesses anos, eles tiveram muitos estrangeiros que se juntaram a eles e sua população havia crescido para cerca de 40 ou 50 mil. Antes que a tribo Na fosse destruída, a tribo Na e a tribo Verme de Fogo eram as duas tribos principais que se mantiveram em equilíbrio mútuo uma com a outra. Ambas as tribos não queriam ver a outra crescer mais forte. Por isso, a tribo Pântano Negro conseguiu esculpir um lugar onde poderia existir. Enquanto apresentasse um tributo de metal negro a ambas as tribos todos os anos, então eles estariam seguros. No entanto, há um ano, a tribo Na foi exterminada e o equilíbrio na região havia sido quebrado. Algumas das tribos vizinhas menores já haviam sido completamente engolidas pela tribo Verme de Fogo. Eles poderiam fazer o que queriam quando quisessem. A tribo Pântano Negro com o minério de ferro misterioso era o alvo mais suculento. A tribo Verme de Fogo planejava conquistar a tribo Pântano Negro e usar seu povo como escravo para minerar o minério de ferro misterioso. O minério seria enviado para a tribo Verme de Fogo para ser refinado em uma enorme quantidade de armas que poderiam ser utilizadas no futuro de sua tribo para dominar a região selvagem do sul. O primeiro motivo para que Shiguda estava no Pântano das Águas Negras não surpreende-se a Lin Ming. No entanto, o 2 graus motivo o deixou horrorizado. Além de conquistar a tribo Pântano Negro, Shiguda também saiu para procurar um pássaro vermilion. Um pássaro vermilion era uma besta que era apenas inferior a uma besta divina. Também teve um relacionamento profundo com a Fênix.
Nas lendas antigas deste mundo, havia contos de algumas bestas divinas como o dragão verdadeiro, a fênix verdadeira e o roc de asas douradas. No entanto, uma besta divina era uma existência incomum e rara. Por sua vez, continente da queda do céu, eles seriam raros mesmo dentro do reino divino. Quando esse poderoso ancião criou pela primeira vez a técnica do movimento roc dourado quebrando o vazio, foi após um encontro fortuito onde ele testemunhou uma batalha entre um dragão verdadeiro e um roc de asas douradas. Depois, ele ganhou algumas ideias e se confinou por 60 anos para estudar e entender os segredos através da meditação. A força ilimitada de uma besta divina era um conceito difícil de imaginar para um mortal, mesmo os poderosos anciãos do reino divino não eram compatíveis. E sob as bestas divinas estavam as bestas santas. Por exemplo, seres como o dragão de inundação, o pássaro vermilhão e a tartaruga do espírito eram todas bestas santas. As bestas eram muito mais comuns do que as bestas divinas. Ainda assim, isso era apenas dentro do reino divino. No continente da queda do céu, uma besta santa era uma existência extremamente singular. Foi por isso que Lin Ming ficou tão surpreso quando o soldado disse que um pássaro vermelhão apareceu na região selvagem do sul. Afinal, a região selvagem do sul era apenas um lugar muito pequeno fora de todo o continente da queda do céu. O valor de um pássaro vermelhão era inimaginável. Shiguda não era louco o suficiente para pensar que ele poderia sempre tentar pegá-lo. Ele só queria procurar alguns traços dela e recolher algumas das suas chamas caídas. Nas lendas, os pássaros vermilhão gostavam de se estabelecer por milênios de árvores antigas. Depois que eles desciam, deixavam para trás pedaços de chamas. Essas chamas eram os incêndios do pássaro vermilhão. Shiguda desejava coletar essas chamas do pássaro vermilhão e refinhá-las para a chama eterna. Se ele tivesse sorte, então ele poderia até encontrar uma pena do pássaro vermilhão e receber um grande benefício disso. Mesmo o coração de Lin Ming ficou um pouco agitado depois de ouvir as chamas do pássaro vermilhão. No entanto, ele realmente não queria. O que ele realmente queria era a chama eterna, essa era uma verdadeira essência da chama. As chamas de um pássaro vermilhão, por mais ferozes que fossem, eram apenas chamas. Lin Ming esfregou o queixo, porque existe um pássaro vermilhão dentro da região selvagem do sul. Uma vez que uma besta santa apareceu, isso poderia ser um presságio dos céus. O pântano das águas negras se estendia por 1000 milhas. Quanto mais profundo entrou no pântano, mais perigoso se tornava. Do outro lado do pântano estava a infame Montanha Choque do Trovão. O pico mais alto da Montanha Choque do Trovão elevava-se a 100.000 pés de altura e penetrava o céu. Dizia-se que o pico mais alto de Montanha Choque do Trovão já era maior do que as nuvens, logo ele experimentava neve e chuva durante todo o ano. 5 dias depois, as operações de busca no pântano de Águas Negras foram lançadas em pleno andamento. A tribo Verme de Fogo avaliou esta pesquisa e levou muito a sério. Os militares haviam despachado 20.000 soldados para ajudar na busca, enquanto o xamã da tribo Verme de Fogo também havia enviado muitos mestres para ajudar. Essas pessoas estavam todas no período de condensação do pulso e havia mesmo algumas que estavam no período de condensação do pulso avançado e eram apenas piores do que Shiguda. A busca pelo pássaro vermilhão continuou por 10 dias, mas o resultado final deixou todos sem palavras. Eles nem encontraram um pedaço de pena ou mesmo uma pequena faísca. Em vez disso, várias centenas de soldados haviam sido sacrificadas no pântano das Águas Negras. Shiguda ficou extremamente furioso. Ele não esperava encontrar o pássaro vermilhão, mas nem sequer achou uma pequena chama. Isso o fez ficar muito irritado e desconfortável. Ele estava contando com isso para criar um grande mérito para si mesmo e obter o reconhecimento do xamã. Se o fizesse, então ele poderia se tornar o próximo chefe da tribo Verme de Fogo. No entanto, essa possibilidade era agora improvável.
Shiguda estava com um humor horrível. 3 dias depois, ele liderou seu exército para atacar a tribo Pântano Negro para exalar sua ira. A tribo Pântano Negro tinha no total 40 ou 50 mil pessoas e seu exército tribal tinha menos de 5 mil. Não só isso, mas muitos deles eram apenas milicianos médios. Como eles poderiam se defender contra o forte exército de 20 mil da tribo Verme de Fogo? Não houve suspense nessa guerra. A tribo Pântano Negro foi completamente subjugada e o exército rendido foi capturado pela tribo Verme de Fogo e transformado em escravos. As tropas de elite da tribo Verme de Fogo correram até o quartel do chefe. Shiguda estava montando um cavalo de sangue carmesim e ele segurava uma lança de 10 pés de comprimento nas mãos. Quando ele corria em frente, onde quer que ele passasse, o sangue fluía e as cabeças voariam. Shiguda gostava da diversão do abate. Ele era como uma força imparável que passou por tudo. Para ele, matar pessoas era como cortar grama. Bang! O som de batida ecoou e a porta do quartel do chefe abriu-se. Shiguda avançou e foi o primeiro a adentrar. Os quartéis do chefe eram o lugar onde a maior riqueza estava localizada e também havia muitas beldades aqui. Era o equivalente a um palácio real. A atividade favorita dos soldados da tribo Verme de Fogo era saquear os quartéis dos chefes. Eles traziam oportunidades de prazer ilimitado e eles também poderiam cumprir seus desejos lubrificantes mais básicos. As senhoras e as concubinas dos quartéis dos chefes eram uma vez uma grande beleza, mas agora todas eram injustamente abusadas e humilhadas. Quando o exército da tribo Verme de Fogo chegou até ali, os quarteirões do chefe já estavam em ruínas. Havia aqueles que esperavam que a tribo Pântano Negro fosse derrotada, então eles fugiram antecipadamente. No entanto, a maioria das senhoras e das concubinas não conhecia artes marciais, então não tinham como fugir. Mesmo que eles escapassem de tribo Pântano Negro, elas só acabariam morrendo na barriga de uma besta viciosa. Portanto, elas não tinham escolha senão ficar dentro dos quartéis do chefe. Nas guerras tribais, elas sempre foram as vítimas a serem sacrificadas. Desta vez, ninguém as levou em conta mesmo. Shiguda zombou e emitiu um pedido: aproveitem as ordens, quero que todos sejam capturados e levados ao salão principal. Colete toda a riqueza e faça o inventário, então tragam para o salão principal. General Esquerdo. Aqui. Um homem saiu. Você vai liderar 5.000 tropas de elite para perseguir a tribo Pântano Negro. Se alguém for apanhado fugindo, se eles forem homens, então os enterre vivos e se eles forem mulheres, então as coloque no exército como prostitutas. Eu recebo o pedido. O homem acenou com a mão e rapidamente trouxe seu próprio exército de tropas para deixar os quartéis do chefe. Uma vez que a tribo era derrotada, também tinham a coragem de escapar. Se eles fossem pegos, seu final seria ainda mais miserável. Os homens seriam enterrados vivos, e as mulheres seriam proscritas e lentamente torturadas até a morte pelos soldados da tribo Verme de Fogo. Portanto, muitas pessoas preferem ficar como escravas a correrem o risco de ser pegas enquanto escapam. O exército instantaneamente se dispersou para fora. Os soldados cruéis e maldosos da tribo Verme de Fogo ouviam que podiam saquear os aposentos do chefe e seus olhos ficaram vermelhos, eram como tubarões que cheiravam sangue. Em pouco tempo, os gritos dos homens e o choro das mulheres ressoaram em todo o edifício. Shiguda sorriu, ele gostou muito desse som. Depressa. Vá mais rápido. Minha senhora, pare de me distrair. Meia hora depois, os soldados da tribo Verme de Fogo marcharam em todos os prisioneiros de todos os lugares e os levaram ao salão principal. Todos os homens ficaram feridos e alguns ficaram gravemente feridos. A maioria das roupas femininas estava em desordem e seus rostos e pescoços estavam machucados de preto e azul. Independentemente de serem homens ou mulheres, seus rostos estavam cheios de relances moribundos de desespero desolado.
Os soldados da tribo Verme de Fogo carregavam grandes caixas cheias de ouro, prata e outros objetos de valor. Eles empilharam todos eles dentro da área aberta do salão principal. Estes rapidamente se empilharam em uma pequena colina. Os soldados estavam coletando todos os objetos de valor. O exército da tribo Verme de Fogo permitiu que eles tirassem um pouco do dinheiro e também lhes permitissem tocar as mulheres. A fim de manter sua natureza como bestas viciosas, eles deveriam ser alimentados ocasionalmente com carne. Relatando para grande chefe, encontramos um irmão e uma irmã no fundo de um poço. Uma empregada confessou que eles são os filhos do chefe da tribo Pântano Negro. Um soldado empurrou um casal de garoto e garota de 16 ou 17 anos. Esses dois estavam vestidos com roupas baratas e grosseiras e seus rostos estavam cobertos de cinzas como se estivessem sujos, como uma empregada ou serva que tende a disparar. Mas uma vez que olhou com cuidado, eles podiam ver que as mãos desses dois eram suaves e delicadas sem calos. Eles eram um par de garoto e garota que, obviamente, nunca fizeram nenhum trabalho pesado antes. Bom? O rosto de Shiguda estava cheio de um sorriso maquiavélico. Este par de gêmeos tinha pele macia e suave. O homem poderia ser vendido para governantes tribais femininas como animal de estimação. A fêmea poderia ser usada por ele mesmo. Shiguda desmontou de seu cavalo e caminhou até o par de gêmeos. Ele perfurou inutilmente o queixo da menina. Neste momento, Shiguda resfolegou friamente e agarrou o braço da menina. Dentro da manga da menina havia uma besta escondida impressionante. Seus dardos foram derrubados com um líquido azul escuro, era obviamente tóxico. Você corteja a morte. Shiguda deu uma palmada na mão com um pouco de força. Havia o som de ossos quebrando e uma menina gritando lamentosamente. O rosto da menina estava fluindo de suor frio e ela quase desmaiou da dor. Seu pulso direito quase estava completamente quebrado por Shiguda. Neste momento, a expressão de Shiguda mudou. De repente e rapidamente saltou para trás. Havia um ligeiro som rasgante quando uma sombra branca disparou de um ângulo surpreendente e estocou na direção da cintura. Shiguda apenas sentiu seu corpo entorpecido e seus órgãos revirarem dentro dele assim que ele quase vomitou sangue. Quem?